Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Muito bem, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quem quiser ler, acompanhar. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos revele tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Fátima. Eu estou fazendo uma arrumação aqui para poder ver vocês, porque o meu celular só está com 24 e o cabo é pequeno. Eu arrumei um jeito aqui e estou aqui para ver. Tá bom. Solange, você vai ler para nós, ou Celina? Pronto. Márcia. Lá em cima, né? A mãe propósito. É. Roberto, eu pensei de voltar um pouquinho atrás, lá no começo. Roberto, O que vocês acham? Pode, diga, Rodrigues. passa só o teu e-mail aí, por favor, lá no privado. Um e-mail? É o 10, o 10, o 11 e o 12 que tu quer, né? É só... Tá. Maria Fernanda, eu já te enviei. Onde você quer voltar, Valeu, Maria Fernanda? obrigado. Não, a gente começava lá na página 191, não importando qual fosse o caso, que aí começa o texto, né? Ali, me parece. O que vocês acham? É uma opinião. Que aí começa o tema desde o início. Tá bom. Sabe aí, Solange? Aonde é? 191. Na 191, lá no final. Antepenúltimo. Penúltimo parágrafo. Tá bom. Isso, não importando qual fosse o caso, o caos. Então eu vou ali no negrito, tá? Tá. É este caos de consciência
Este caos de Não. consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa expansão do caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção do Pai para deslocar-se, tomar o controle e criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. Converteu-se em força eu, maiúsculo, dominante, sob a forma de um próton, com seus satélites de carga elétrica negativa, sobre o qual a mãe propósito de ligação foi ativada, sob a forma de uma carga elétrica positiva, encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Antes que a gente ande um pouquinho mais, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Esse eu original, porque a princípio estava tudo uma sopa ali de prótons, de átomos, né? E aparecer, dá tudo sem controle, né? Tudo sem alguém que dominasse, nada. E aí É, apareceu o eu original. Eu só não entendo o que que é esse eu original, porque não tinha controle, estava tudo ali na bagunça mesmo, no caos, né? E isso. da onde surgiu esse eu original? Então, lembra que eram duas forças da explosão? Antes da explosão. Lembra que ele fala que você encosta, né, os dedos de uma mão no punho da outra. Imagina que você quer soltar e ao mesmo tempo quer manter. Hum. Então, eles estavam numa tensão. Tanto que ele explicou aqui, ele pediu para o canal dar aqueles exemplos, né? Você está num restaurante com uma roupa nova, cara, aí o garçom derruba. E aí você tem essa explosão. Nessa explosão, você tem a separação das duas energias, pai e mãe. Então, o pai como atividade, né, eletricidade, e a mãe como magnetismo, como propósito. Esses dois são os eus originais. Na verdade, é um só eu original. Porque só existe uma única coisa, que é o que a gente aprendeu como Deus. Todo o resto é. Como que a gente pode falar? Não, é uma divisão, não deixa de ser uma divisão, mas é que como se fossem estados diferentes. Porque a consciência, né, manifestada em matéria, ela tem uma frequência mais baixa ou mais alta. Cada tipo de chamado matéria tem essa frequência mais alta ou mais baixa. Mas tudo é a mesma energia, com velocidades diferentes. Lembra que ele disse quando ele estava lá no deserto, ele olhou em volta, era só cascalho. Depois ele percebeu imagens, né, deslumbrantes, muito bonitas, e aí ele percebeu que essas imagens eram compostas de partículas cintilantes. Cada coisa vibra numa frequência de partícula. Celina, abre o seu microfone para poder ouvir. Na verdade, é aquele momento em que nós fomos extraídos, cada uma das centelhas, seria esse o eu original. Mas naquele momento era tudo misturado, né? Esse primeiro eu original, do impulso original, é esse impulso onde houve o Big Bang, essa explosão. Depois, conforme as coisas foram se individualizando, passou a ter um ser, né, com letra maiúscula. Cada um se tornou uma individualidade. Cada um tem a fonte, né, que ele chama de fonte do ser. E aí, hoje a gente é também uma fragmentação dessa fonte do ser. Não somos a mesma, somos extraídos, mas
Somos uma ramificação. Se você imaginar uma árvore, vamos falar da mangueira. A mangueira, ela tem flor, tem manga na época certa, tem folha, ou a gente chama de galho, chama de tronco. Se você olhar o tronco da mangueira, você não vai ver uma manga ali. Se você olhar o galho, você não vai ver uma manga. Se você olhar uma folha, você não vai ver o caroço de manga. Mas todos são partes da mesma coisa, da mesma raiz. Saindo de uma semente, criou-se uma árvore. Uma árvore que tem as raízes, que tem o tronco. Você não vê mais a semente lá dentro. Você vai ver o caroço da manga dentro de uma fruta, dentro de uma manga. Mas você não vê no tronco, não vê no galho, não vê na folha. E quando olha para a fruta, também não vê o caroço. Mas está lá dentro. A sementinha da maçã está lá dentro. É a mesma coisa. É a mesma analogia para o todo, para o macro, né? E a gente como micro. Então nós somos uma fruta dessa árvore. Somos uma manga ou somos uma maçã. Dentro de nós temos uma semente ou temos um caroço. Se essa semente fica dentro da fruta, se esse caroço ficar dentro da manga, não vai existir mangueira, não vai existir uma árvore. E essa fruta, ela precisa, essa caroço ou semente, ela precisa estar numa condição ideal para que ela possa morrer. Essa morte é a morte da individualidade dela, é a morte do nosso ego, morte também entre aspas, porque não vai morrer, mas vai ser transcendido, assim como a semente não morre. A borboleta, ela é ainda a mesma lagarta, só que ela foi transformada, transmutada. A gente está transmutando e transformando aquele bebezinho que a gente era. Eu, por exemplo, eu era um bebê há uns 30 e poucos anos atrás. Agora, 30 anos é bom, né? Mas é mais ou menos isso. Uns 30 e poucos anos atrás eu era um bebezinho. Mas hoje, se você olhar para mim, você ainda vê o bebê de uma certa forma, né? Mas aquele bebê mesmo, da fotografia que o pai e a mãe tiraram da gente, não existe mais. Tá aí o Zé Bonfim, que não me deixa mentir, né, Zé? A gente era bebezinho há pouco tempo atrás, mas agora não encontra mais. A semente, quando você colocou ela lá na terra, ela deixou de ser semente. Ela transmutou para se tornar em árvore, né? E antes de ser árvore, ela era lá um brotinho, lembra? Você, Solange, você há uns 20 e poucos anos era um brotinho. É, sim. A Maria Fernanda, Ercelide, Fátima, Lenice. Éramos, Isso, todas éramos. as meninas. É, Os meninos também. Os é. Foi meninos 20 também. nisso. Então, mas Foi 20 nisso. esse brotinho ainda está dentro da nossa alma. Assim É, como, né? Se a gente pega uma macieira, a semente, ela tá lá, só que está transmutada agora. E aí, quando a gente consegue perceber isso no universo, a gente começa a entender esse eu original, a semente original, que hoje a gente não vê mais. Mas que está acontecendo, porque quando aconteceu o Big Bang, isso há 13 bilhões de anos atrás, está acontecendo até hoje. Assim como a semente da macieira está sendo semente de macieira até hoje, apesar de já estar há 10 anos, né? Está dando há 5 anos maçã, produzindo novas sementes, ainda é a mesma semente. Apesar de a gente não conseguir ver mais como via antes, né? Olhando lá ela pequenininha, a sementinha. Mas é a mesma. Então esse eu original, ele está preservado de uma certa forma, dentro desses impulsos. E esses impulsos ainda existem. Porque Cristo fala aqui nas cartas, se deixar de existir, né, como a gente deixa de existir como corpo, esses impulsos ainda estão aí no universo. Eles continuam ativos, né? Então, o nosso eu original está lá, desde o início, foi se formando. Porque enquanto era só aquele caos de partículas, não tinha nada. Não, só tinha lá a intenção e o propósito, mas estava fazendo. É como se você olhar para o
para o ovo, para o leite, para o açúcar, para a farinha, para a forma, para o fogão, para o forno, para o botijão de gás. Isso não é um bolo. Isso são as partículas, elas estão ali em volta. Mas, quando a mãe propósito começou a reunir as coisas na quantidade certa de farinha, quantidade certa de açúcar, de óleo, quantidade de ovos, misturou, né? Ajuntou, porque a hora que você bate tudo junto, mistura lá com o leite, o óleo, fica uma massa líquida. Essa massa líquida ela vai se formar com o calor para se transformar em bolo. O universo não foi criado, né? O mundo não foi criado em uma semana. Cristo fala isso aqui nas cartas. Algumas pessoas dizem que foi criado num tempo relativamente curto. Mas não é que no primeiro dia ele criou as águas, no segundo dia criou as árvores, no terceiro dia criou os pássaros e os peixes e descansou no sétimo dia. Isso é historinha, né? Mas a gente já sabe. Então esse eu original está aí. Ele é de tudo e é de todos e é da onde a gente foi extraído. A gente hoje é uma folha dessa Isso. árvore, uma ramificação. Qual a página, por favor? Boa noite a todos. Oi, Erceli. Boa noite. A gente agora está na página 192. Vai começar o primeiro parágrafo ali, porque a gente voltou um pouquinho. Obrigada. Também gostei da explicação, viu, Roberto? De todos os exemplos que você deu. Foi bem explícito, deu para a gente entender bem. Então, o nosso eu original, ele está lá. E como de uma forma impessoal, como Cristo fala, né? E ao mesmo tempo ele é pessoal para nós, para cada um de nós. Né? Então, essa semente que a gente tem é esse eu original. Porque quando você olha a macieira, você sabe que a gente foi extraído da macieira. A gente é uma maçã que foi tirada da macieira. E dentro de nós tem lá todo o potencial para que a gente se transforme em macieira. E esse é o nosso propósito. O propósito de Interessante, né, Roberto? Que isso aí, o eu original, ele é o todo, do jeito que eu estou entendendo. Uhum. E se dividiu por milhares de partículas, onde criou tantas coisas, hoje em dia eu vejo a natureza, as plantas, quando eu estou na rua, que eu olho as flores, tudo, eu vejo uma forma tão bonita, coisa que antigamente eu não dava assim, muita importância. Eu valorizo tanto a natureza, as plantas, as flores, os troncos das árvores. Eu acho que Deus a consciência divina é tão maravilhosa para a gente, é tanto presente que nós temos na natureza. Eu fico assim, olhando, toda vez que estou na rua, que eu vejo, graças a Deus, onde eu moro é um lugar bem arborizado. Aí eu passo, toda hora eu fico conversando com as árvores. Bom dia, minha querida, bom dia. Eu ando na rua Eu colocando acho a mão nas lindo. árvores. Oi? Eu ando na rua colocando a mão nas árvores. Eu também, eu passo a mão nas árvores, eu passo a mão nas plantas, aqui tem muita coisa, toda hora eu estou passando a mão. Eu acho que e antes eu não valorizava, não dava importância, achava bonito, mas não com o olhar que eu vejo hoje. Hoje é um outro olhar, é uma outra percepção, é admiração. Hoje É olhar admiração com a alma, né? com a alma, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente vê. E esse é o original, quer dizer, ele é o todo e, ao mesmo tempo, ele se subdividiu em milhares e milhares de partículas, né? Onde cria vários tipos de natureza, o musgo, as plantas, as árvores, tudo. Eu fico assim, imaginando como é que uma semente tão pequenininha, que é plantada ou que cai, e dá um tronco gigante, tão grande. Olha que poder, que força. E isso é só aqui na Terra, né? Que você está observando. Isso, claro. O mar aqui também na está Terra. cheio de coisa, né? O ar também está cheio de coisa, porque tem coisas que a gente não enxerga, como vírus, né? Sim. Bactérias, mas é a mesma criação. Sim. E o universo, o que tem lá fora, né? Tanta coisa diferente que a gente não sabe. Mas isso é visível. Se você
volta para esse exemplo da árvore, no próprio tronco da árvore você tem a casca. E depois tem a parte de dentro, tem a parte do miolo, tem a seiva que corre ali, né? A folha. Uma folha é diferente da outra, é igual a nossa digital, né? Um é diferente do outro. Não tem nenhuma igual. Fala. É. Foi por isso que eu coloquei, eu tirei minha foto do meu perfil e só boto planta, só boto flores, só boto ali, que eu acho lindo aquilo. Eu fico assim admirada, olhando assim, não, tem que expor, sabe? Tem que divulgar, porque a natureza é linda, é maravilhosa. Sabe? Não quero mais minha foto no perfil, não. Agora é natureza. Fala, Rodrigues. Sexta-feira a gente debateu muito, debateu não, né? A gente falou muito sobre a página 190, quando Cristo pediu para o canal, né, passar alguns exemplos de situações caóticas, né, para exemplificar, né, para fazer uma analogia ao momento da criação em pleno caos, né? Então a gente está numa condição totalmente equilibrada, acontece um fato inesperado e você entra num caos. Esse foi o exemplo bem prático que o canal deixou para nós, né? É. E aí, se você, Solange, pensar que a mesma condição do original, não, a mesma condição nossa representa o original, né? O microcosmo, como é que diz aqui? Tente compreender que você é uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmo. Então, se a gente olhar para o nosso exemplo, quem criou, quem está no caos? É o eu original. Ele está lá no meio do caos. Então, no nosso caso, quem é o original? O eu original. Somos nós mesmos. Por isso que é o microcosmo, o exemplo do macrocosmo. Então, na nossa realidade, nós somos o eu original. E nós somos, né, a manifestação do eu original na consciência universal. Acho que pode ajudar um pouquinho mais a entender, né? É. Então vamos lá. Essa consciência primordial, né? Teve esse caos de partir, essa explosão, e ela mesmo, né, no eu original, voltou para tomar o controle e se experimentar. Então, nós somos um veículo para a consciência se experimentar em nós. Seria isso. Nós somos isso, nós somos ela, somos extraídos dela. Tudo que se expandiu, ó, tudo que se expandiu da consciência é a consciência experimentando a consciência. A consciência. Nós, ela se experimentando em nós. Isso. E no universo, né? Porque todo o universo é expandido, né? Tudo que saiu dele é o Tudo, universo. né? Porque ela está se expandindo, né? Ela vai se expandindo e se provando, se experimentando. É. É como um cachorro se lambendo, né? Entendeu? O cachorro É, tá lambendo quem? Ele próprio, né? Então, o exemplo é meio drúxulo, né? Mas é. E nós vivenciando esse experimento o tempo todo. A É. cada momento nós temos uma experiência, temos um aprendizado, temos uma. Aí a gente só vai, com essa consciência, eu acho que a gente vai somando cada vez mais, né? Cada vez mais aprendizados e vai se expandindo, né? o eu através, ele através dele, né? Ele através dele o tempo todo, né? O eu através do eu o tempo todo. Então, mas explicar essa observação, né, dele com ele mesmo, que somos nós, né, é meio complicado de entender, mas imagina assim, se tivesse o sol, o pôr do sol e o amanhecer todos os dias, e ninguém observasse isso com a consciência que o ser humano tem, não teria muito sentido. Porque igual a Maria Fernanda hoje consegue ver isso, né? Então, de acordo com o grau de elevação de consciência, essa admiração é que vai tocando a divindade.
É que Ah, começa. mas aí você está falando, eu entendi. Você está falando da admiração, da admiração com a consciência, né? Não é isso? É, Pois é, mas se o indivíduo não tiver consciência, ele também está experimentando. também. Porque Sim, ele não tem consciência disso. é, Assim como uma verdade. criança, né? Um É, gato, por É, exemplo, quando ele vai tomar sol, o cachorro, quando vai é tomar sol, verdade. está experimentando. Mas é. a nossa consciência está numa dimensão mais elevada do que a do cachorro, da planta. Eles são É, agradecidos, as árvores são agradecidas por receberem o sol, a chuva. Mas ninguém tem essa consciência como nós, né? Um animal não define Deus ou a divindade, né? O homem sim tem essa capacidade. Agora, mesmo o homem, alguns estão como uma criança que está lá no prezinho, outras que estão no primeiro grau, no segundo grau, né? Na universidade, outros já estão fazendo doutorado. Então, quanto mais elevado, é como se a gente subisse numa montanha, quanto mais alto você sobe, mais longe você enxerga. Para a nossa eu queria, consciência, pode falar. eu queria contar uma observação que eu tenho acompanhado já há bastantes dias, que eu trabalho com minhas primas, né? Então tem assim um quintal, uma área na frente, e uma delas fica picando pãozinho e fica jogando assim no terra, no chão. Menino, mas como vem? Como é que é esse passarinho que é o. Eu esqueci o nome. Esse mais comum, mais tradicional. Eu Pardal, esqueci o vem, nome, pardal, tá? Formiga. pardal. É, pardalzinho, acho que é pardalzinho. Olha, aí no início era dois ou três. Aí tem dois grandes, que o bichinho tá gordo, e tanto que ele come. Aí vem três filhotinhos, Vão hoje tinha embora, minha seis. filha. Não, olha só, observa. Hoje estava em seis. Então, eu tenho até vídeos lá que eu filmei, só que ele fica pequenininho. Mas o interessante, gente, disso tudo, é que tem um lá que é o rei do espaço. Ele briga com todo mundo. Ele bota todos para correr. Egoísta. Eu disse, gente, como pode? Como quem diz aqui, esse espaço é meu, ninguém vem tomar nada aqui. Mas é o tempo todo, eu fico olhando, observando, e ele sai correndo atrás de todos eles. Aí é bom, eu acho tão, olha, eu nunca esperava observar isso. Aí tem as plantas, eles ficam se escondendo nas plantas. Quando o outro não dá, ele vem devagarinho, rapidinho para comer as migalhinhas que a minha prima bota. Mas quando o outro chega, é um corre, corre. Hoje, então, foi assim. Aí eu fico imaginando, gente, como é que o animal ali, naquele momento, só esse, é que tem esse dom de querer dominar os outros. Entendeu? Daí diz que o animal não tem sentimento, quer dizer, ele Não, ali está bancando o egoísta, que não, é só o por- espaço é só dele. Você mas, pode entender? Fala. mas no reino animal existe a dominância. É normal, tá? Existe a dominância. Não é por egoísmo, não. É uma questão de liderança, né? É, lembra que no reino animal, os animais, as fêmeas escolhem os machos, diversas categorias, né? Tem várias formas, depende da espécie, né? Mas a fêmea sempre vai procurar o animal que é mais bonito, mais forte, mais vistoso, entendeu? Então, Mas, é uma questão mesmo de se posicionar, né? mas ali, o Rodrigues, só ele que quer comer, ele não deixa ninguém chegar perto para comer. É o Você, alimento, você acha que ele come, né? Mas de repente ele está levando para come. a gatinha dele, entendeu? Não, não, ele come ali o tempo todo. É muito engraçado que os outros têm que comer rapidinho e sair. Vai lá, dá beliscadinha e sai correndo. Porque é um tal de corre-corre, e ele sai correndo atrás de todos eles. Eu fico achando interessante essa dominância dele. Ele querer dominar, como quem diz ali, o espaço é só dele.
Aí vem o egoísmo, que ele não quer dividir nada com os outros. E a comida é bastante. Aí vem a história do... Tudo bem, como você falou, a história do animal. Eu fiquei impressionada com essa percepção que eu tenho visto quase que diariamente. Hoje, então, tinha 6. 6, 5 contra 1. E esse 1 tá nem aí, ó. Ele sai correndo atrás de todo mundo. Já virou uma facção já. Olha, na página 259, Cristo fala sobre isso, sobre o ego, né? Sobre a carta. Isso, o ego é meu, é meu, é meu. Aí Até ele diz, pensar. o ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, impulso de movimento contínuo, aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas que giram e desdobram suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. E esse é um movimento conhecido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação-desejo na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfrute do calor do sol. O ego, em todo ser vivo, é unicamente o assento de consciência terrena. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena, que está voltado exclusivamente para conseguir o que quer, para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. E aí ele chama a nossa atenção aqui com esse negrito para trazer a claridade para nós. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo, na atualidade, se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus. Elas analisam as atividades das diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como então o Criador pode ser um Deus de amor? Esse é um dos mal-entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas a força vital divina, que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram o seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. Então, os passarinhos aí, o passarinho mais brigão, ele tem um ego maior. Ele está mais ativo. Ele só quer proteger o passarinho. Ele é essa força, né, que quer manter a felicidade, que quer alimentar, que não quer deixar para os outros. Ele vai pisotear a outra espécie ou a mesma espécie. Ele vai se alimentar primeiro. Um pouquinho mais para frente aqui, o Cristo vai falar sobre aquele impulso dos pais que não cuidam dos filhos. Ele está preocupado só com ele. Isso é uma atitude egóica, né, no nosso conceito, no nosso conhecimento. Mas que é Roberto, natural. Você leu aí, Roberto? Oi? A página que você Roberto, leu? 259. eu gostaria de falar eu gostaria de dar continuidade sobre um outro tema
que nós estamos falando aqui sobre todo somente essa história dos passarinhos e o ego dominando mais em um. Agora que eu acho uma coisa que eu não conheço muita coisa, não vou dizer que eu não conheço nada, mas uma coisa que eu conheço, que eu identifiquei, que eu acho assim fantástico na natureza, é o girassol. Vocês conhecem a história do girassol? Mas não é verdade essa história que eles viram um para o outro quando o dia está nublado. E quem falou que não Não é sei. verdade é um criador de girassóis É? na cidade. Isso aí isso é Eu não sei. falácia. Eu acho que, Fake numa news. certa forma, pode até não ser, não sei, pode até não ser. Mas quando vem o sol, eles se viram para o sol. E quando não tem o sol, então eles se viram para o outro, para uma maneira de captar energia um do outro. Não. Tem fundamento. Bom, tudo bem, eu vejo assim, tenho visto. Se tem alguém que diz que não, O então, mas próprio que eu acho criador de interessante girassol, ele foi no programa e disse que isso é uma historinha bonitinha que contaram, mas não é verdade. E nem é verdade que a águia, quando chega aos 35 anos de idade, arranca as próprias penas, arranca as unhas, né, das garras e bate o bico na pedra, porque aí vem outra águia, vai alimentar ela e ela vai crescer pena nova, vai crescer unha nova, vai crescer bico novo e ela vive até os 70 anos de idade. Isso também não existe. Foi falado por uma pessoa que cria águias. essa aí eu não conhecia, não. E também E aquela, passarinho mais novo não alimenta passarinho mais velho. Também isso não existe. O que e existe, aquela, e aquela da lagosta. E o cara disse que a lagosta, não sei se é a lagosta, se é outro crustáceo, que ele vai para a concha, ele tem um casco mole, né? Aí ele vai para uma concha para se proteger. Aí ele vai, cresce, cresce, cresce. Quando a concha não cabe mais ele sai da concha e vai para outra concha maior. Essa também é história? não, a lagosta ela Não, isso sai, é real. não é a lagosta. É, é outro crustáceo, é um caranguejo. O Qual? caranguejo Qual que ele é? Eu não procura lembro um agora lugar. qual que é. Quem fala essa história é um rabino que conta essa história. Tá na internet o vídeo dele. Mas a lagosta, sim, do mesmo jeito que a cobra troca a pele, e não é que ela troca a pele, é porque ela cresce e a pele não estica, aí ela se protege também, até formar uma pele mais grossa. A lagosta também acontece isso, porque enquanto ela está lá com aquela casca mais nova, né, abandonou a velha, ela tem que se proteger para não ser comida, porque o que protege, né, esse tipo de animal é o exoesqueleto. Nós temos um endoesqueleto. Esses animais têm exoesqueleto. E eles precisam ficar protegidos por algum tempo até poder sair e não ser lá mordido por outro bicho. E isso acontece. E isso é real porque isso é da natureza, né? Agora, o caranguejo, ainda vi essa semana. O que está acontecendo no mar é que tem, por exemplo, o caranguejo ele acaba escolhendo uma latinha para ele fazer a casinha dele. O caranguejo cresce. Ainda a pessoa, e eu não tinha nunca pensado nisso, a pessoa ainda falou, olha, você tem hora de pegar conchinha na praia, principalmente aqueles caracol, né, aqueles caramujo, ele tá vazio, tá bom, você leva para casa. Só que esse caramujo vazio, ele ia servir para um outro, né, ser menorzinho, que enquanto ele está crescendo, ele se enfia nesse caramujo vazio. Quando ele cresce mais, ele tem que procurar uma outra coisa. E tem muitos animais que estão se enfiando em bolinha de plástico, em latinha, em coisa de plástico, de metal, para se proteger. Eles não sabem a diferença. Então, em vez de eles encontrarem lá uma conchinha, né, um caramujo desse de concha, eles acabam ficando em coisas que não é da natureza. Então, isso acontece, só que no caso do caranguejozinho aí, ele não troca, ele só vai crescendo e ele se esconde, né? Quando alguém vai tentar capturar ele, ele vai para dentro da casinha lá. E a casinha pode ser o que ele se encaixar melhor.
Mas o ideal é que ele se encaixe numa coisa da praia mesmo, né? Do mar, da natureza. E não numa latinha, numa tampinha de garrafa. Capite? Vamos? Vamos? Continuamos? Senão a gente não vai avançar hoje. É. Já são 10 Bom, horas, gente, botou o texto e não saiu daqui. Não, mas é que eu não sou de falar, mas hoje eu abusei. Desculpem, tá? a gente está com uns 40 minutos, 45 minutos de reunião, só dá tempo de mais um pouco. A gente começa às 9 na segunda, né? Por isso que já É, são 10. verdade. Entrei às 8, não tinha ninguém. Fiquei chateado. Acho que ninguém veio. Cometi esses equívocos também. Entrou às 8. Fiquei Segunda-feira, esperando 8h15 e falei, acho que eu vou desligar. Não vem ninguém. É Natal. segunda-feira, E você, segunda-feira passada aconteceu isso comigo. Eu cheguei rapidinho aqui em casa, falei, rapaz, já são 8 horas. Liguei, quando entrei, só eu na sala. Tá todo mundo atrasado. Pensei assim, ó, o povo hoje oh, está meu Deus, atrasado. vocês Então estão vamos lá. pior do que eu, hein? Vocês são mais novinhos, hein, gente? A Vocês gente são tá treinando. garotinhos. A gente tá treinando só. Ai, meu Deus do céu. É porque a gente vem do embalo, a gente vem do embalo da sexta e do sábado, às 20 horas, a gente na segunda quer É, às 8 da manhã. é a É, vontade, hoje né, de o querer. Vladimir, hoje, acho que o Vladimir tá de férias, hoje não fez a live dele, né? Não, a gente poderia ter feito a nossa mais cedo, né? Se ele tivesse avisado que não fosse fazer. Pois é. Ah, mas aí já a pessoa tá acostumada. Bom, eu tô acostumada às 21 horas, né? Vocês não. E a gente vai fazendo aí, vai entrando. Vamos Então, lá, vamos lá. Solange. A carga elétrica positiva encontrando-se com a carga elétrica negativa. Ele se afeiçoaram, E como se eles poderia... mesmo. É Ele, com S, pode colocar um S aí, porque tá com uma eles bíblia mesmo, aqui. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer de dois seres masculino e feminino evoluídos das espécies vivas e se uniram. A mãe propósito de repulsão foi ativada quando pareceu provável que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se interpôs e as separou, exatamente como a sua parte fêmea evoluída. Uma mãe separaria os dois brutos, turbulentos e agitados, a ponto de envolverem-se em uma briga. Essa foi a única forma de consciência, conhecimento, no caos durante muitíssimo tempo. Ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão, quando há uma progressão de aproximações e eventos que ocorrem, e quando há propósitos a serem alcançados. Então, o tempo só existe nessas condições. A nossa ideia de tempo também tem uma coisa, né, desvirtuada. A gente imagina o tempo como a gente vê uma régua. Ela tem É, escala e ela é linear, né? Quando o tempo ele não é isso, né? por isso. Eu acho que isso daí vai ao encontro do que diz Einstein, né? Que o tempo é relativo. É relativo ao que você está fazendo, ao propósito, né? É, Porque se você gosta do que você está fazendo, o tempo passa muito rápido. Se você não gosta, o tempo demora para passar. então, é um conceito que está mais ligado ao nosso sentimento, né? Porque
O que Sim. a gente chama de tempo, ele é o mesmo. Tem 24 horas o dia. Para um preguiçoso, nada dá tempo. Para uma pessoa ativa, se você quer pedir alguma coisa, peça para uma pessoa ativa. Vou pedir para o cara que não tem nada para fazer o dia inteiro, não vai dar tempo dele fazer. Então, Verdade. então é uma questão mais de sentimento, né? Da gente conseguir fazer alguma coisa ou não conseguir, porque não tem tempo. Atitude, né? Atitude. É, é isso. E esse tempo para matéria, né? Até ele fala aqui, né? Não, não faz diferença, porque o universo, o que que morreu no universo desde que ele foi criado? Vamos falar assim, desde que ele nasceu. A gente tem um conceito, né, dessa perda. Uma árvore, quando cai no chão, ela não morre, não se perde, ela vai se transformando. Tudo vai se transformando. A semente se transforma na árvore, na fruta, a fruta fica madura, cai ali, apodrece, é absorvida pela terra. Então, se a gente pensa na semente do início ao fim, né, da maçã que cai na terra, apodrece, tem os bichinhos que vão lá e comem a maçã, né? Em toda a floresta tem isso, os fagócitos, né? Nosso corpo tem esses fagócitos, essas células que comem as células que estão velhas e mortas e cria energia. Então, você vê o limbo, você vê qualquer coisa, é vida, não para. A gente pensa que morreu, a gente pensa, ah, o meu vizinho lá morreu. Não, ele está em outra dimensão, o corpo se desfaz novamente. E o corpo, o que que é? Não foi o que a mãe foi reunindo, e aí, a partir do momento que morre, vai se dissolvendo, é a própria mãe, o próprio propósito vai se dissolvendo e vai cair para alimentar outras coisas. E essas outras coisas vão crescer, vão dar continuidade, que também vão morrer, vão se dissolver e vão alimentar outras coisas. Então é contínuo. Desde que houve o início, né, não está havendo um fim de nada. A gente está desde o início, nossa alma está desde o início. Nosso corpo é a mesma formação desde o início. Se a gente falar daquela tabela periódica, né, dos elementos que existem, pelo menos para nós, o que a gente descobriu até hoje, está lá desde o início. Então nada está morrendo, nada está se perdendo, tudo está se transformando. Esse ditado é bem sábio, né? Nada se perde, tudo se transforma. Fora disso, o tempo não tem sentido. A criação é o produto dos impulsos primários, funcionando de maneira individual e em conjunto, causando impressões um sobre o outro, satisfazendo necessidades inerentes gravadas na consciência. Essas necessidades são, de início, a de aumentar e experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação, para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto, e ser reunido na harmonia da consciência universal. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino-feminino de reunião para recuperar a bem-aventurança que está oculta na consciência da alma. Você poderia fazer uma analogia do parágrafo anterior com o hábito dos pais de saírem para trabalhar de manhã e voltarem esperançosamente à noite para o conforto e reunião familiar, onde eles repõem as forças para aventurarem-se a sair novamente na manhã seguinte e enfrentar o mundo.
Portanto, o processo de criação de autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe dividiu-se em duas energias diferentes que continuamente trabalharam separadas e em conjunto, independentes, mas mutuamente retidas, para funcionarem juntas, tendo características ou naturezas individuais e diferentes funções. Portanto, a sua carga de trabalho é diferente, ainda que indivisível. Então, isso é bem interessante para a gente ter essa visualização, né? Elas eram antes do Big Bang, né? Ele fala, depois do Big Bang, o processo criativo pai e mãe. São duas energias, né? Esse processo, ele existia em equilíbrio, como existe ainda até hoje, né? Mas naquela época é aquela coisa da mão, né? Tamanho e equilíbrio. Juntos, era uma coisa só. Quando houve Big Bang, separaram, né? Uma parte, e aí o processo criativo do pai mais o processo criativo da mãe se separaram e depois, né? Que ele diz, dividiu-se em duas energias diferentes que continuamente trabalharam separadas e em conjunto, independentes, mas mutuamente retidas para funcionarem juntas, tendo características ou naturezas individuais. Então, se a gente voltar lá na página 43, a gente lembra, né, da natureza do poder criativo. Algumas são do pai e muitas são da mãe. Mais para frente ele vai explicar tudo que a mãe faz, né? O pai é aquela vontade, é a atividade, é a energia elétrica. Mas a mãe é quem faz todo o trabalho. Lembra que a gente falou sobre a fecundação? O pai coloca o espermatozoide vai, né? Porque a atividade dele é elétrica, vai com o rabinho, até parece raio, né? E chega no óvulo. Mas o óvulo, que é o feminino, que é a mãe, é ela quem escolhe o espermatozoide certo. E ali todo o trabalho acontece dentro da mãe. Tudo é gerado, né? As partículas que vão sendo agregadas ali, as que vão sendo repelidas, que não tem necessidade, tudo é o trabalho da mãe. A mãe é a cola. Então, esse processo criativo de pai e mãe se divide, mas sempre trabalham juntos, né? Com as suas diferentes funções. E aí ele diz, portanto, a carga de trabalho foi e é diferente, ainda que indivisível. Da mulher É do complicado isso. Não é. Fala, Rodrigues, vamos ver se a gente esclarece mais aí. Fala, Física Rodrigues. quântica pura, isso aqui eu falo. Também. É o quê, Solange? Física quântica, bem. Nós temos que estudar física quântica. Solange, você parou em que ponto? Vai começar o primeiro parágrafo da 193. Tá, então espera só um momentinho. Eu estou lendo aqui embaixo. Gente, a gente fala, Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, a gente fala em não sei quantos mil anos que tem na história, mas aqui ele fala, portanto, o processo de criação, lá atrás, da autoexpressão universal, levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Sabe lá o que é isso? Bilhões de anos. Gente, há quantos bilhões de anos? Não tinha consciência disso, não. Mas nós já estávamos lá, Cara, é bilhões e bilhões de anos, gente. Sabe lá o que é isso? Não, mas o tempo não é como nós pensamos. Você não... Não é.
Nós momento estamos que Tem você uma, foi Foi enganado. ontem. tem uma parte nas cartas que Jesus fala, ele contesta os 7 dias aí que falam que Deus fez o mundo em 7 dias. Ele contesta isso, imagina, ele... Ó, nós ó, somos muito eu vou. velhos. Maria Fernanda, eu vou dizer um negócio para você, ó. Não foi bilhões de anos. Foi hoje. Foi agora. Nesse exato momento. Tá, tá. E o que está escrito aqui? Eu não sei ler, não? Gente, é muitos bilhões de anos que existe esse universo, todo esse cosmos, essa consciência universal. Não é de agora, não é de, sei lá, 5 bilhões, é muita coisa. Oi. Mas ele fala que o tempo só tem sentido a partir. Ele fala, Da matéria. O tempo só existe na fora matéria. disso, tempo Ó, não. Fora disso, Na tempo matéria. não tem sentido. É porque a matéria, ela tem esse conceito, né? Por exemplo, nosso corpo como matéria. Tem um conceito de que um dia a gente nasceu, um período que a gente vive e um dia que a gente vai extinguir. Então, Sim, esse é o eu conceito de eu tudo. entendo isso. Eu entendo assim, mas eu já estou levando esses bilhões de anos para o todo, Sim, a consciência universal, o mas não, todo a que consciência universal não tem isso. tá? Não tem tempo na consciência universal. Lá é só o presente, é só o agora. é só uma coisa Ah, mas acontecendo. tá escrito aqui, né? Você não Em tem 50 negrito. anos. Você não tem 50 anos. É uma alma. Como diz a Celina, nós somos almas velhas. Eu não estou falando de nós, não, Eu Rodrigues. Eu não sei, estou eu falando nós, sei, seres humanos. eu Nós Porque sei. somos nós, nós ainda nós somos uma vamos. garotinha, né? Né, Fernanda? Não, O, nós ó, vamos e o problema é que voltamos. o Roberto falou que nós somos brotinhos hoje. Aí o pessoal tá animado. Tá, tudo bem. Sabe aquela Gente, música lá? falando Sabe, eu sério, ainda olha, sou uma garotinha. gente, falando sério, nós vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos há sei lá quantas milhões de anos. Só que eu estou falando é no todo, no geral, na consciência universal. A gente Eu estou está nesse entendendo mesmo assim aqui, tempo. Mas a gente está nesse mesmo tempo. Sim. E essa né ida e não? volta, a gente não vai para lugar nenhum. Você pega um ônibus Não, particular, ele e a circula. gente não, Só isso. e a gente não sabe nada. É, mas a gente está evoluindo, né? Tá, Nós não sabemos nada. Nós estamos aqui aprendendo, a gente acha que já sabe um pouquinho mais. Como Mas não? A eu tô gente não vendo que precisa não usar sabe pedra para nada. tirar fogo mais. Oi? A gente não precisa de esfregar a pedra lá para sair fogo. A gente já aprendeu. Já tem um fósforo. É Tem verdade. alguma coisa. Não, eu estou vendo esses bilhões de anos assim no todo, no universo inteiro. Não estou falando nós, seres humanos. Estou falando no todo. A gente acha que teve o Big Bang, aquela coisa toda, mas isso aí é muito antigo, gente. Isso é, sei lá, nem sei se existe essa. Está aqui. Levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Para se cumprir. para chegar até hoje, só isso. E quantos bilhões de anos ainda vai levar? Isso. Vai chegar no mesmo momento também. Vai continuar sendo o mesmo momento. Não, eu achei interessante essa observação. Não, é aquele negócio que a gente lê, mas de repente você se para com uma frase, aí você para assim, porque a gente lê rápido, é muita coisa. Aí de repente você para, que nem eu parei agora aqui nessa frase, me chamou a atenção. É bilhões de anos, gente. Não é milhões, não, é bi. É É, muita coisa. tudo na consciência é Big Bang, é bilhões de anos, Tudo é por bem. aí vai.
tudo lá é bilhão, tudo lá é big. Big Bang. Não, interessante esse detalhe. Podem continuar. Hoje eu estou mais falante, viu? Vou ficar quietinha, tá? Você já sabe, e por um processo de meditação, deve ser entendido plenamente qual a natureza do pai e da mãe no equilíbrio da dimensão universal. Brevemente, a natureza do pai é a do ser ativo, criativo e de realizar a obra da criatividade. Também é uma condição do eu original, olha ele de novo, e da existência individualizada. Todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem um forte sentido de eu original e a necessidade de protegê-lo. A natureza da mãe é a de dar forma ao plano da consciência elétrica, iniciado pelo pai inteligência, unindo as partículas elétricas. A consciência mãe e a consciência pai e mãe, os impulsos primários estão ambos em equilíbrio e são da natureza da dimensão universal e, consequentemente, quando eles criam a forma individual, levam ao final a obra da natureza da dimensão universal. Esta é crescimento, prover alimento e nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades, em um sistema coerente de lei e ordem. Sobrevivência. As energias de consciência, pai e mãe, são impulsos, ambos retidos na dimensão universal. E quando são liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos pai e mãe impulsionam cada nível de criação, desde a formação dos elementos, a molécula e a célula viva, até o magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem a sua prole. Tá vendo? Isso faz essa continuidade. Isso faz a coisa borbulhante em todos os lugares. A humanidade continua crescendo e vai continuar. Os animais podem até chegar numa extinção de alguma espécie, mas outras espécies aparecem. Mutações vão acontecendo, né? Seja por qual motivo for, mas a vida, né? Na página 189, ele, um pouquinho da metade para baixo, ele fala: a consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. É isso que motiva tudo está acontecendo. Quando ele diz o impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. Quer se exprimir, quer ir para fora, quer surgir, quer brotar. Fala, Celina. Só fazendo um adendo a essa questão do impulso original, há uma consideração que foi feita pelo Vital Frozer, quando ele explica a sequência mais elevada da energia, da consciência universal, para a ocorrência deste plano, a 3D,
na verdade, cada um de nós é um fractal de uma consciência muito mais elevada, que ela mesma, ela é uma energia que não se destruiria o planeta. Ela é a mônada. Dessa mônada vem muitas superalmas. Dessas superalmas vêm almas, dessas almas vêm os fractais delas, para conseguir ter um razoável nível de controle da matéria e permitir que ocorram as coisas, né? Então, essas energias com consciência mais elevadas eu entendo que é parte daquilo que ele define como o eu original. Essa energia com consciência extremamente poderosa, ela envia partes de si para poder experienciar, porque em outros níveis a energia ela é tão poderosa que é igual, não, Cristo não poderia voltar para habitar o corpo de um bebê. Da mesma forma que essa energia com consciência, e nós fazemos parte de milhares de mônadas que liberam, se dividem em superalmas, almas, dessas almas, muitos fractais, e um deles nós. Certamente somos de mônadas de almas diferentes. A partir daí, a gente entende os fractais, e esses fractais têm a capacidade de interagir nesse nível da matéria, ocasionando muitas experiências interessantes para a consciência daquela alma que vai elevando a experiência para a mônada em si. Pelo menos. Então, somos fragmentos mas, ao mesmo tempo, nossas experiências elas vão sendo absorvidas e sendo compreendidas de uma forma mais profunda sobre como funciona a matéria. Né? A partir daí, cada uma das mônadas se unem para formar um novo universo. Então, tem muitos outros universos, multiversos, que tem trilhões considerando o tempo nosso, seriam trilhões de anos para chegar a evoluir e considerar a Via Láctea, né, Nébadon, o universo local, onde nós estamos. Continuamos? Alguns pais se ausentam depois do nascimento de seus descendentes, sejam eles ovos, filhotes ou seres humanos. Estes são os pais cujo sentido de eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. É outra coisa que eu também me embasbaco aqui. Não consigo entender esse pai, que ainda tem. Estes são os pais cujo sentido de eu original é maior que o instinto inato de paternidade. Quer dizer que esse ser humano tem um eu original mais. Também não estou entendendo, não. É porque ele está Eu relacionado, acho que né? é o que o Roberto colocou, trouxe lá da página 189. 258. 259, falando sobre os animais. É.
Porque é um impulso, né? Esse é um impulso. O eu original, ele tem um único, tinha, né? Um único impulso, que era a própria sobrevivência. Para poder ter essa sobrevivência, ele, né, como está na página 259, ele pisoteia outros seres da mesma espécie ou outros seres de espécie diferente. Então, Mas isso não é essa. o ego? Então, de uma certa forma, sim, porque quando foi individualizado, tudo que foi individualizado, o ego enfrascou. O ego é uma ferramenta para dar individualidade. Agora, essa individualidade, ela quer a sua satisfação, a sua felicidade, quer o seu prazer, e tudo isso ela vai buscar fora. Para ser feliz, eu preciso ser livre. Mas essa liberdade, quando ela é buscada do lado de fora, ela é uma liberdade condicionada, porque para ser livre eu preciso ter dinheiro, para ter dinheiro eu preciso trabalhar para alguém, ou roubar, né? Se eu for trabalhar para alguém, eu não vou ser livre, então eu vou roubar. Se eu for roubar, eu acabo indo para a cadeia. Se eu for para a cadeia, eu não sou livre. Se eu não sou livre, eu não sou feliz. Agora, quando a sua felicidade é interna, é da alma, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa trabalhar, ela não precisa roubar e ela não vai para a cadeia. E se ela estiver confinada numa cadeia, ainda assim ela se sente livre, se sente feliz. Porque essa liberdade e felicidade estão interna, elas estão dentro da gente. Só que o eu original tem muito dessa coisa egóica. Fala, Celina. Não, é só para realmente parafrasear a questão do eu original que você colocou, é entender que a mônada, como as superalmas, as almas, elas têm aspectos diferentes. Não somos extraídos da fonte e cada um tem suas características. É isso que ele fala. Então, a gente tem dificuldade porque fomos todos condicionados a imaginar aquela questão do pai, do filho, e sempre aquela questão que é colocada que o pai tem que prover e tudo, mas existe essas questões que é próprio de cada pessoa, cada ser, não é cada pessoa. Então, é você considerar que há inúmeras bilhões de seres e que agem de maneira, cada uma ao seu modo. Então, é a gente realmente se desconectar daquilo que a gente, de uma certa forma, foi condicionado a entender sobre a questão do núcleo familiar. Ele está colocando que isso não é a verdade, não é verdade em todos os casos. Por isso que ele fala, o eu original é maior que o seu instinto de paternidade. Mesmo porque o eu original, o indivíduo, quando eu digo eu sou o primeiro. Eu me coloco em primeiro lugar perante qualquer outra coisa. Você vê um bebê, ele é o centro do universo. Tudo converge para ele. Então esse eu é reforçado. Depois, mais tarde, se vem um irmãozinho, né, para esse bebê, ele vai ter que ajudar a mãe, né, vai cuidar do irmão. O pai vai falar: olha, o seu irmão caçula, fica de olho nele, ajuda ele. E aí então começa a vir essa coisa inata, né, onde ele é o irmão mais velho. Depois ele vai ser um pai e ele vai ter esse instinto. Mas o primeiro instinto dele é o instinto de individualidade. O instinto paterno vem depois disso. E por vir depois, né, acaba às vezes ficando em segundo lugar. Pode, com o tempo, né, com o passar das vidas, ele se torna homem e mulher, né, cada reencarnação, a mulher já tem esse instinto maior do que a própria individualidade. Maioria, né, das mulheres.
Mesmo a maioria dos homens, depois que tem filho, tem a paternidade também maior. Bonfim está saindo. Valeu, Bonfim. Até amanhã. Então, por isso que ele fala, né? Esse eu original. A primeira coisa que o eu original, pensa num bebê. Ele chora porque ele quer se alimentar, ele quer tirar aquela fralda molhada, ele quer sair daquela situação desconfortável. E tudo é para ele. Ele não está pensando nos outros. Ele não está pensando que é 4 horas da manhã e que o pai precisa ir trabalhar no dia seguinte. Não, ele está com fome, ele chora, ele está com medo, ele quer proteção, ele está com frio, ele chora porque alguém tem que ir lá agasalhar. Então, o tempo todo, o eu original está predominando no bebê. Ei, ele diz aí que o sentido de eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. E aí, só para salientar, né, que a paternidade é uma característica é, é, da vida material, né? É isso? É, Característica da vida material. Enquanto que o eu original, ele é antes de tudo, ele é primordial. é. Ele está focado em outra coisa, não em paternidade. Por isso que acontece essa questão aí, né? É o que eu entendo, assim. Bem colocado A essa intenção, é o palavra. original, a intenção, propósito, por aí vai. Uhum. E isso é uma coisa da mãe, né? Esse propósito de maternidade ou de paternidade, isso é coisa da ligação, né? Do poder mãe, né? Do poder criativo mãe. Talvez o fato de que o homem cede apenas no espermatozoide e o resto ocorre dentro da mãe. Então, a ligação da paternidade, da maternidade é muito, muito maior na mãe, porque ela concebe nela e ela vai gestando aquele ser até que a criança sai e ela continua com aquele processo de cuidar, criar, nutrir, porque isso é o aspecto feminino, né? Uhum. Então, a questão do eu original ser, ser predominar sobre o instinto inato da paternidade, ela tem a ver com o fato de que a atividade ela é necessária apenas para gerar o princípio da concepção e o resto todo ela ocorre na mãe, né? Por isso que é bastante importante. E isso que foi uma das coisas terríveis que aconteceram nesse planeta, de ocasionar sempre o domínio da, da parte da atividade, né? Então, tudo, a coisa mais importante era a atividade, a ação, a e aquilo que é da mulher, que é o feminino, que é mais ser mais compassiva, ser mais passiva, mas não menos importante, porque ela é quem gera a energia necessária para as coisas, para os projetos serem. Concretizar. E esse é o nosso projeto. E esse é o nosso. Eu tenho certeza que meu eu original foi muito forte. Agora a gente está aprendendo a equilibrar isso, né? Meu instinto paterno foi, ó,
A gente está equilibrando, está aprendendo, né? Quando ele fala do masculino e feminino, né? Que a gente tem que equilibrar, tá? A gente está no caminho, né? Só não chegou ainda. Eu não abandonei meus filhos, não, tá, irmãos? É só porque eu acho que eu poderia ter sido um pai melhor, com certeza. Mas muitos homens têm isso, viu? Tem que ser original aí. Mas Mas eu não abandonei meus filhos, não. Criei até a separação, eles estavam comigo. É assim, Você está olhando para você mesmo, né? É. Eu estou entendendo a minha história. Eu estou entendendo a minha história. Tem coisas que não são agradáveis, não, mas é o processo Mas, de. É o meu processo mas, de. Foi tudo que eu mas tinha que. Rodrigo, não importa o que você fez, o que importa agora é você reconhecer que pode não ter feito, que poderia ter feito melhor. E daqui para frente tentar corrigir alguma coisa. Aí você vai se sentir melhor com você mesmo. Porque através das cartas a gente passa a ter uma outra consciência do Você? que antes faz naturalmente, né? O eu original está lá, livre e solto. Agora não, agora ele já está sendo reeducado. Então, e é bom quando a gente, que nem você agora, a gente reconhece. O importante é reconhecer que não deveria ter feito o que fez. É o primeiro passo. Daqui para frente você, nossa, poderia ter feito melhor, não fiz. Esse é o primeiro passo. Tem que pedir perdão a você primeiro, e perdão para eles, mesmo que seja em pensamento. E tentar fazer o melhor daqui para frente. É simples. Verdade. É. Eu só concordo com você na última parte, quando você falou assim: posso melhorar a experiência. Mas qualquer que tenha sido a sua experiência, suas escolhas, elas são sagradas, elas são válidas e não há nada que a gente acha assim. Verdade. Eu só, É eu uma só, coisa. eu só não me. Eu não me. Como é que é? Hoje eu entendo, né? Que tudo foram experiências que eu escolhi, tá? E essas experiências me trouxeram até aqui. Então eu sei que tudo é para evolução, né? Tudo é para minha maturidade e, e consciência, né? Eu não me culpo mais, não. Agora eu estou consciente disso. tudo tem. Tenha consciência que você não é o único. Vamos continuar mais um pouquinho até a página 194, aí a gente para lá. Se toda a matéria voltasse. é neste ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado de impulso. Pode ser que você ache que esta é uma forma de criatividade muito nebulosa. Porém, se refletir durante algum tempo, talvez se dê conta, no final, de que nenhum ser humano, animal ou inseto, nem mesmo uma planta, empreende alguma atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, a qual é o impulso. Este pode ser o de virar-se para o sol, correr, comer, trabalhar, dormir, fazer compras, ter um filho. Sempre o impulso precede a atividade, inclusive a de piscar os olhos. E mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigida por algum propósito.
As plantas giram, as flores e as folhas para captar os raios do sol necessários ao seu crescimento. As pessoas correm para manter a forma, comem para satisfazer a fome, trabalham para ganhar a vida, dormem para escapar das tensões e recarregar as suas energias. Vão às compras para se suprir de alimentos, tudo direcionado para a sobrevivência e o conforto pessoal. Então, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. Então, isso mostra que, quando ele dá esses exemplos, né, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigida por um propósito. Ou seja, os propósitos são quem dirigem as atividades que são impulsionadas, impulsivas, né? Está na última linha da 193. Não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigida por um propósito. Você vê, é o pai e a mãe está impulsionando o pai de alguma forma porque a mãe tem um propósito, ela quer alguma coisa. E aí ela manda o impulso de atividade iniciar a coisa. Deus, Porque ela não tem essa função. Essa função é do pai. exatamente. Então, por isso a gente vê na natureza também as fêmeas escolhendo os machos, né? Porque ela tem esse propósito. A mulher tem um propósito de ser mãe. É uma coisa natural dela, né? E o homem planta semente onde encontrar oportunidade. É parte da natureza, é parte dos impulsos da energia masculina e da energia feminina. Energia pai, energia mãe. Natureza, né? Do poder criativo. E aí ele diz, as plantas giram as flores e as folhas para captar os raios do sol necessários ao seu crescimento. O que faz girar é o propósito, porque é necessário para o crescimento. Essa é a mãe, esse é o impulso feminino, dizendo sobrevivência. A história do girassol aí. Então, vai Mas aí, Roberto, o propósito é o crescimento. Isso, Quem faz girar é o impulso. exatamente. Mas o que vai fazer o impulso ter atividade é o propósito. Aí, como ele fala aqui, ainda continua falando sobre as pessoas, né? As pessoas correm para manter a forma. O propósito é manter a forma. Para manter a forma tem que ter a atividade de correr. Aí comem para satisfazer a fome. O propósito é satisfazer a fome. E aí a atividade é ir atrás da comida. Seja caçando, abrindo a geladeira, né? Então é sempre atividade e o propósito e a atividade. Sempre os dois juntos. Separados, mas sempre unidos. Né? Que foi o que ele falou anteriormente. Essa é a ideia. E aí ele finaliza dizendo, então os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. Ficou mais simples de entender, né? E assim, isso a gente vê o tempo todo, piscar os olhos, por quê? Porque o olho está seco. Qual é o propósito de piscar o olho? Umedecer o olho, né? A lágrima umedeceu os olhos. Então não existe nada que não tenha um propósito por trás de qualquer impulso. Seja ele qual for. Um estuprador, ele tem um impulso. O propósito dele é a satisfação sexual. Ainda que o propósito dele seja equivocado, errado, esteja tirando a liberdade de uma mulher, né, de alguém, o propósito pode estar errado, mas o impulso vai agir, vai fazer para que o propósito seja realizado. Se o propósito for bom, né, um propósito altruísta, um propósito de ajudar as pessoas, um propósito de colaborar com a sociedade,
a gente vê que a coisa prospera. Mas se é um propósito egoísta, vamos falar de um país onde tem uma ditadura. Os ditadores e os seus amigos, a família, eles são ricos e o povo é pobre. O propósito não é para fora, para criar, para crescer, né? Para progredir. É um propósito egoísta. Então é só tirar para mim, para nós, para o que é meu, para o que está em volta, para os meus filhos, né? Para minha família. O resto não está nem aí. É o caso do passarinho. Só ele quer comer, não quer deixar mais ninguém comer. E se ninguém comer, e vira uma entropia. Se o povo morre, essas pessoas ricas vão acabar morrendo, porque não vai ter empregado para servir, né? Não funciona. Por isso, o universo ele é crescimento. E esse crescimento depende de colaboração e não de competição. Quem vai ter mais, não é isso. É que todos tenham, por isso prospera. Lembra em 2020, negócio da pandemia, fica em casa, a economia vê depois. Fica em casa, as empresas quebram, não tem economia. Se não tiver economia, vai ter roubo, vai ter assalto, vai ter morte. E se tiver isso, o povo vai definhar. Ninguém mais vai querer abrir empresa, ninguém mais vai abrir um comércio para ser assaltado. Então, o que que prospera uma nação? É todo mundo trabalhando, todo mundo desenvolvendo, todo mundo participando. Na natureza, a mesma coisa. Vamos ler esse último parágrafo aí? Mas Toda a matéria depois a passada, gente entendeu? fala para ele. Falar nisso, amanhã é noite de Natal, né? Então amanhã acho que a gente vai estar, a maioria vai estar reunido. É. Vocês querem abrir a reunião? Tem alguém que vai ficar sozinho, quer participar? Eu não vou, eu não posso. Eu Eu vou também estar, não. Eu vou vou estar estar reunido com o com a filho. família. Acho que todo mundo. Eu acho que a É, maioria. é melhor não fazer. É. É. Mas caso alguém queira, se for ficar sozinho, né? Vai conversar, quer conversar, pode me chamar que eu boto o celular na mesa e a pessoa participa. Mas você vai estar sozinho, Roberto? Não, eu vou para casa do Breno. Na Ah, mas de novo a gente já combinou, eu vou para casa do Breno. Mas se alguém que for passar sozinho, fala, putz, não tem ninguém para conversar, pode me chamar, tá bom? Pode ligar. Abre a sala e coloca a música assim, ó. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Vai. Isso mesmo, não vai passar E aí sozinho, espera, vamos passar junto. e aí espera o Papai Noel. Isso mesmo, a gente pode passar junto. Vou estar ocupada. Eu não vou poder participar em nada. Vou estar ocupada no fogão. Então, mas aí pode estar com o celular ligado. Se alguém quiser chamar a Maria Fernanda, pode chamar, que mesmo no fogão põe o celular. Tá bom. Olha, tá aqui um bacalhau. Você quer? Aí a pessoa se anima. Tá pilotando, né? Ninguém precisa passar sozinho, não, tá bom? Ninguém sentir Quem vai ficar solidão. sozinho? É, só chamar. Pode me ligar. Eu vou ficar, porque meus pais jantam, ceiam muito cedo. Sim. Então, eles vão dormir muito cedo. Então, lá pelas 7 da noite, eles já estão na cama, então a casa fica bem silenciosa. É. Quiser Pronto, ligar amanhã, pode ligar. Liga de câmera, a gente conversa. Não se sinta sozinha, não, tá bom? Eu, na quarta-feira, eu vou estar com os meus passarinhos lá, todos eles comendo lá e brigando com o chefão. Mais O chefão botando. O chefão bota todo mundo para correr. Eu vou estar com eles lá. inclusive, que ele não vai poder espantar ninguém, não. E olha, eu vejo isso aqui. Eu tenho bebedouro para beija-flor, né? E vem dois tipos. Vem aquele pequenininho que tem uma faixinha preta assim, que eu acho que ele vai crescer e vai virar um sabiá, e o próprio beija-flor. Quando tem esse sabiazinho, né? Geralmente são filhotes que vêm, não vem grande não, não vem adulto. O beija-flor bota para correr. É, Bota. Aí ele se tá enfia vendo? na É o água. instinto. É o instinto.
né? Olha como é que o instinto aparece, que a gente observa, Né? né? Tem. E às vezes até Olha, tem um outro beija-flor, se está bebendo água, vem um outro e quer botar ele para fora. E tem 3 bebedouros. Não é falta, não. É da pois natureza. é, Tem nada de beija, né? É pancada mesmo. É, os caras não têm amor, não, meu. É só olha porrada. o instinto natural aí, ó, Ei, dominando. vamos fechar com esse parágrafo aí, ele termina o conteúdo. Podemos, vamos lá. Por favor, Solange. Toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. É, na matéria viva, é isso que ele está falando. Por isso o tempo funciona na matéria. Para a alma, não. Você está desencarnado lá por 100 anos, por 1000 anos, não faz diferença. A hora que você encarnar é outra experiência. Aí você volta como o próprio Cristo, né? Voltou há 2000 anos atrás e precisou de alguém. Porque ele já não tinha mais essa noção, né? Porque o que ele aprendeu foi 2000 anos atrás. Continua? Você pensa, você pensa com os, você pensa com os impulsos elétricos do cérebro. Você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Estes últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética em seu sistema, você seria apenas movimento sem conhecimento. Pronto, acabou. Agora ele vai pegar Mas vou outro. marcar para a gente voltar lá em cima. E a gente vai Sim, sim, a matéria. Mas ficou bem claro, né? Que os impulsos é os caras, né? Os caras são os impulsos. E por isso eles não se perdem. Eles se transformam, né? Você imagina, pensa num lápis, por exemplo. Quando aconteceu o Big Bang não existia um lápis, mas já existia madeira em algum lugar e já existia o grafite em algum lugar. Só estavam separados, né? Hoje a gente tem um lápis. E quando o lápis acaba, né, que a gente usa até o final, tá pequenininho, a gente jogou fora aquela madeira, o grafite ficou no papel, mas o papel também vai ser dissolvido. Ou seja, a madeira e o grafite vão voltar para a natureza. Não vai deixar de existir. E futuramente pode-se criar outro lápis. Então nada vai se perdendo. O próprio universo, não tem coisa que fuja do universo, não tem para onde ir fora do universo. Tudo está aqui. A energia vira partícula, a partícula vira energia. Energia vira partícula, partícula vira energia. Vira não, né? Partículas, como é que é? Energia gera partícula, a partícula retorna a energia. E quem comanda isso são os impulsos. Exatamente. Tá ficando bom, né, meu? Tá ficando bom essa carta 5 agora. Tá mais palatável. Carta 5 é. Ela é bem legal. Tá bom? Parou, né? Meus irmãos amados, Gratidão. gratidão com Gratidão a todos. Gratidão. Um feliz véspera de Natal. Amém. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Pra Bom Natal para vocês. Gratidão. Tchau, pessoal. novamente. Boa noite. Boa noite, bom Natal. Tchau. É.